não poderia deixar de fazer esse registro da sua passagem aqui pelo Senado Federal, senador Sérgio, momento em que Vossa Excelência, de forma digna e brilhante, substituiu o senador Ricardo Ferraço e também representou seu estado, o estado do Espírito Santo. Queria lhe parabenizar pela forma com que se conduziu, pela forma com que soube representar o seu estado. Aqui o Senado Federal é uma Câmara pelo qual já passou, pessoas como Afonso Arinos, Rui Barbosa, e Vossa Excelência teve, eu diria, esse privilégio e o honrou de forma muito digna. Deixou aqui uma boa impressão com todos os colegas e não foi aquele senador que quis, eu diria, jogar para a galera. Vossa Excelência chegou como se já fosse um veterano aqui na casa. E talvez a experiência de vida seja o motivo pelo qual o seu desempenho aqui foi tão admirado por todos. Então, queria lhe parabenizar e dizer que, com certeza, a sua presença aqui honrou muito essa casa e também os seus conterrâneos lá no Espírito Santo estão muito orgulhosos da sua presença aqui. Não tenho dúvida que hoje, esse momento em que Vossa Excelência assume a mesa aqui do Senado, assumindo a presidência, eu diria que é bem representativo e lhe serve como homenagem pelo que o senhor fez nas comissões, aqui no plenário, e todos nós, sem exceção, nos sentimos muito privilegiados de ter convivido com o senhor aqui. Dito isso, queria também fazer um registro, que tive uma audiência hoje na Casa Civil, falando com o ministro Eliseu Padilha sobre alguns assuntos referentes ao estado de Mato Grosso. Amanhã haverá no estado de Mato Grosso, senador Paulo Paim, uma marcha dos prefeitos até a capital para tratar de problemas que hoje eu considero problemas nacionais. Todos os prefeitos estão com dificuldades, mas Mato Grosso passa por um momento difícil, que é o problema das rodovias, problema de acessibilidade, problema, e não é nem de dinheiro para construir as rodovias. É um problema que eu já tenho constantemente dito aqui. O problema da BR-242, por diversas vezes já foi feito aporte de recursos, não saiu por causa de travamentos, de obstáculos de ordem burocrática. BR-174, a mesma coisa, já teve recursos aportados e a obra simplesmente não saiu porque faltavam licenças. Ora é componente indígena, aí vamos na FUNAI, sabemos que tem lá 3.000 licenças que estão travadas. Por que estão travadas? Pelos mais variados motivos, menos com o interesse do Brasil. Existe um pensador que dizia: jamais se pode permitir que os detalhes sejam mais importantes do que o principal. E aqui no Brasil a gente está vendo os detalhes serem mais importantes, senador Sérgio, do que o principal. O Espírito Santo, a Bahia, o Mato Grosso, os estados brasileiros não podem ficar à mercê dos anseios, das vaidades, das vontades, das ideologias de certos técnicos que não foram eleitos para representar os estados nem os municípios, mas se jactam desse poder. Aliás, a democracia, ela não é perfeita, mas ela existe um equilíbrio, lá desde Montesquieu, dos três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Mas incrível, senador Sérgio, como vez por outra, o executivo, e o pior, não é nem pela presidência da República, não é nem pelos ministros, é por funcionários de terceiros, servidores às vezes de terceiro, quarto escalão, que ali esbirrados no chamado pequeno poder travam obras que iriam ajudar milhares de brasileiros, obras que salvariam vidas, como citou agora há pouco o senador Flecha Ribeiro. Esse atoleiro e esse engarrafamento de mais de 1.000 carretas que o senador Flecha Ribeiro agora falou, é porque de um lado foi asfaltado, do outro foi asfaltado, mas no meio ficou travado por causa de IBAMA e de FUNAI. E aqui eu isento os órgãos, não são nem os órgãos em si,
que são culpados? São pessoas aparelhadas, religiosas, de uma religião que é nefasta ao Brasil. É a religião do travamento. Então, esse cenário que a gente está vendo hoje é um pouco surrealista. Porque o que se aprova aqui nesse Senado, ou na Câmara dos Deputados, está tendo pouca validade na ponta. Porque você aprova uma lei aqui, e ela começa a ser regulamentada por resoluções, portarias, e daí a pouco o que vale são aquelas portarias. E as pessoas passam a se ater às filigranas dessas portarias e dessas resoluções. E o Brasil perde a guerra contra o papel. Mas não são só esses os gargalos. Eu vi uma entrevista do ministro do STF, ministro Barroso, que eu fiquei pasmo. O ministro Barroso, na sua entrevista, disse o seguinte, que o papel do STF é, pasme, senador Batalha, ministro Barroso, ministro do STF, um estudioso, um grande advogado que foi, mas ele disse que o papel do STF é um papel representativo, um papel contramajoritário e um papel iluminista. Só faltou falar que quando morrerem vão ficar à direita do Deus Pai. Isso é um absurdo. Eu diria, contenha-se, ministro. Mas eu teria que colocar no plural. Porque é muita gente querendo ser legislativo. E eu digo, se quer ser legislativo, é fácil. Vá para dentro de uma instituição partidária, vá atrás dos votos, convença a sua cidade ou o seu estado a lhe colocar aqui, e você vai poder fazer, opinar, discutir leis. Mas não é através de concurso que você vai fazer a representação de uma sociedade. Agora, um ministro do STF, do alto da sua vaidade, num dos maiores jornais do país, e aí quem não leu, eu aconselho que leia a entrevista dele, na Folha de São Paulo, na Ilustríssima. O papel do Senado, do STF, é contramajoritário, iluminista e representativo. Ora, que conversa é essa? Que representativo? Mas tem um fator positivo nisso. Até que, enfim, um membro do Judiciário vem e confessa que está fazendo o papel de legislativo. Então, ministro Barroso, não é pessoal esse destaque que faço da sua entrevista. É reflexivo, é de reflexão. E concedo uma palavra ao senador Batalha. Senador, eu discordo de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência disse que é fácil ser senador e ser deputado, não é não. É muito difícil para eles. Primeiro você tem que estudar, depois você tem que ter voto. E voto é a coisa mais difícil que pode ter nesse país, principalmente com o eleitorado que a gente tem. O momento é de reflexão. Me somo com Vossa Excelência, mas sou contrário só que o senhor disse que é fácil ele vir para cá. A coisa mais difícil é entrar aqui. O senador Sérgio de Castro, que ora preside, sabe do sofrimento que foi para chegar aqui. Quanto mais um ministro que não sabe do que é o eleitor. Isso é gratificante, Vossa Excelência, ter essa posição para chegar aqui no Senado e denunciar essas coisas. Isso é uma denúncia que Vossa Excelência está fazendo. O ministro não tem nada que se meter com a decisão. A decisão é do povo, a decisão é do Senado, a decisão é de Vossa Excelência. Parabéns, Vossa Excelência, e me somo a esse brilhante pronunciamento. Muito obrigado, senador Batalha. Senador Batalha, não conte o pulo do gato. Quem quer pegar galinha não vai dizer show. Deixe o ministro renunciar e vir para buscar o voto, que ele vai dar valor à representatividade. Mas, já encerrando, senador Sérgio, Vossa Excelência passou esses dias aqui, dias muito proveitosos, que eu não tenho dúvida, é como se fosse um curso de doutorado de forma intensiva, porque foram dias turbulentos e Vossa Excelência teve a oportunidade de ver aqui, como em loco, fazendo como é que se dá o processo legislativo. Então, muito nos aflige quando
desconsiderando as comissões, desconsiderando as pessoas que entram no portal do Senado, que entram na Câmara, desconsiderando o trabalho dos servidores, desconsiderando os técnicos, desconsiderando tudo, simplesmente se dá a interpretação diversa do que foi a vontade do legislador. Porque cada lei aqui, ela nasce, ela tem uma fonte. Ela tem uma fonte. Ou é dos costumes, ou do caldo social do momento, ou histórico, mas ela tem um nascedor, ela tem um porquê. Ela tem um porquê. Ninguém aprova lei aqui de brincadeira. Ou é o clamor social, mas existe um porquê. E isso é discutido aqui em todas as instâncias, pelos melhores técnicos, pela melhor consultoria que tem no país. Há o debate, contra-debate, comissões. Por vezes um projeto demora aqui. Chiquinho, que nos visita hoje, senador Chiquinho. Por vezes demora 8, 10 anos. Isso é aprovado, promulgado, um ato para lá de juridicamente perfeito. E chega em determinadas cortes e o ministro diz, não, meu papel aqui também é representativo do ponto de vista que eu tenho que ver aqui a função. Tenho que ver o quê? Não tem que ver nada. Aqui quem faz a legislação é Câmara e Senado. O papel de cada um é bem definido na Constituição. E é por isso que eu não me meto, quando muitas vezes até achando que o STF tinha extrapolado, mas não cabia a mim julgar, porque eu não sou juiz. Decisão da Justiça, eu sempre mantive aqui. Sempre mantive. Agora, desconsiderar os votos, então, está demais. Está demais. Ah, mas é porque o Senado ou a Câmara abdicou de ver essa questão. Quem julga isso, o momento, se está madura uma legislação, é essa casa. Ah, que na omissão, na lacuna, que conversa é essa? Então eu espero que o ministro e outros que porventura possam ter essa mesma linha, possa se conter. E eu quero dar um crédito. Eu quero dar um crédito disso aqui, eu não sei se é bem um crédito, se ele vai gostar, mas quem me mostrou essa entrevista foi o senador e futuro governador de Pernambuco, o senador Armando Monteiro. Ele não fez juízo de valor, mas me mostrou. Eu quero dedurá-lo aqui, porque foi ele que me alertou. Eu me escandalizei, como sou mais novo, tenho os arrobos da juventude, não me contive. Mas eu temo, e eu até acredito, que ele também não concorda com a entrevista do senhor ministro, que não se conteve na sua vaidade e foi para as páginas da grande mídia para tentar aviltar papel que não é do STF. E aqui digo com todo respeito por aquela casa. Mas é preciso que nós não façamos, nós os poderes, legislativo, executivo e judiciário, não façamos Montesquieu revirar no túmulo. Não é possível. Eu creio que o STF já está com bastante incumbência, já tem uma representatividade como nunca teve, senador Batalha. Como nunca teve. Hoje, nas cidades, nos municípios, as pessoas sabem o nome dos 11 ministros como se fosse a escalação da seleção brasileira. Aliás, se perguntar hoje a escalação da seleção brasileira, as pessoas não sabem. Mas se perguntar os 11 ministros, com certeza as pessoas sabem. O que querem mais? Então nós precisamos, acima de tudo, que os poderes se respeitem. E nós estamos aqui, acabou de entrar no Senado, provavelmente o nosso futuro presidente da República, o senador Álvaro Dias, que com certeza, quando estiver no Executivo, vai saber muito bem respeitar o Parlamento. Eu tenho dito, os poderes precisam simplesmente cumprir o seu papel e se respeitarem. Até porque, artigo 3º da Constituição diz, os poderes executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos entre si. É isso, é simples. Mas que tanta vaidade é essa? Que tanta necessidade é essa de enxovalhar um outro poder?
E não estou defendendo nada contra a ética, eu penso que quem for podre, que se quebre. E o papel do STF é aquele de julgar. Mas alto lá, contenha-se, ministro, até porque o senhor, há poucos dias, num debate que não estava à altura do STF, o senhor disse que em Mato Grosso estava todo mundo preso. E eu repito aqui, no Mato Grosso, 99% da população está solta e produzindo para o Brasil, produzindo riqueza e contribuindo com 30% da safra desse país. Safra essa que faz parte do bojo do agronegócio, que contribui, Mato Grosso contribui 25% para o equilíbrio da balança comercial, que gera divisas e que ajuda a sustentar aquele poder. Muito obrigado, senador Sérgio, presidente do Senado nesse momento, que preside essa sessão, e lhe desejo os melhores votos de sucesso e que Vossa Excelência possa em breve estar retornando ao convívio dessa casa, porque representou à altura o seu Estado e o Espírito Santo. Muito obrigado.